Mateus 24, o grande erro sobre o arrebatamento. Muitos perderam a fé no arrebatamento prometido por Cristo porque interpretaram mal Mateus 24. Você é um deles? Uma conversa importante. O capítulo 24 de Mateus desvela-nos uma conversa que afetaria toda a humanidade mais de 2000 anos depois. O mesmo relato está registrado em Marcos 13 e Lucas 21. Em uma visita ao templo com André, Tiago, João e Pedro, o Senhor Jesus disse-lhes que esse templo que tanto admiravam seria derrubado sem deixar pedra sobre pedra. Era a segunda vez que o Senhor Jesus aludia a isso, já que em Lucas 19, 41 a 44 ele já lhes tinha falado da destruição de Jerusalém por não reconhecer o tempo de sua visitação, que tinha sido profetizado em Daniel 9. Essa tremenda afirmação deve ter lhes comovido muito e suscitou neles 3 perguntas que hoje em dia são da máxima atualidade para toda a humanidade. Porém, antes de ver as perguntas e respostas, analisemos o contexto no qual foram feitas. O contexto é tão importante quanto o texto. Como consequência de que o Senhor morreu e depois ressuscitou, enviando posteriormente o seu Espírito Santo, a Igreja de Cristo nasceu. Isto é, a Igreja é formada por esse conjunto de seres humanos que ao longo da história desde então, têm crido em Jesus Cristo, conforme a palavra estabelece, e que por isso têm sido feitos filhos de Deus. A Igreja de Cristo era um mistério que foi revelado a Paulo mais de 2 décadas depois dessa conversa. Portanto, os discípulos não tinham a Igreja em mente no momento dessa conversa, mas a sua preocupação era o reino terrenal de Israel. Vejamos a seguir algumas evidências. Em Atos 1:6, o Senhor está a ponto de ascender ao céu e os discípulos ainda estão perguntando a ele: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Em Atos 10, Deus dá uma visão para Pedro que, na essência, era um mandato de ir pregar para os gentios. Mas Pedro se negou e Deus passou esse ministério para Paulo. Isso nos mostra que Pedro, que era um dos que conversavam com Jesus em Mateus 24, não tinha nem ideia de que o evangelho seria pregado aos gentios como consequência da existência da igreja. Nesse momento Pedro já tinha recebido o Espírito Santo, mas ainda não discernia a igreja, muito menos na conversa de Mateus 24. No capítulo 15 de Atos vemos o relato do concílio de Jerusalém e nele Pedro e os outros discípulos presentes aí se maravilhavam que os gentios estivessem sendo salvos e batizados com o Espírito Santo da mesma forma que os que tinham crido da nação de Israel. Nesse concílio, que foi levado a cabo 20 anos depois da ascensão do Senhor e o advento do Espírito Santo, os discípulos ainda não entendiam o que era a Igreja de Cristo. Em 1 de Coríntios 15 a 51 Paulo diz que o mistério da Igreja tinha lhe sido revelado. Isso foi escrito entre os anos 55 e 57 depois de Cristo. Em outras palavras, 5 anos depois do concílio de Jerusalém e 1/4 de século depois da conversa entre o Senhor e os discípulos em Mateus 24. Voltando ao dia dessa conversa e seu contexto, devemos considerar que os discípulos que lá estavam eram homens hebreus, observantes da lei, e que esperavam o Messias e a restauração de Israel. Eles também sabiam que a 70ª semana de Daniel ainda tinha que ser cumprida. Como acontece com todos nós, os seres humanos, o seu olhar estava posto nesse momento quando Roma dominava a Judéia. Os sacerdotes do templo eram nomeados conforme os interesses de Roma e não segundo a Torá, etc. Eles sabiam que o Messias estava a ponto de aparecer na sua história para mudar tudo. Fazia muito pouco tempo que eles tinham tido a revelação de que Jesus era esse Messias. Portanto, quando o Senhor lhes disse que o templo seria totalmente destruído, isso significava para esses homens que a era mosaica estava acabando e a messiânica estava começando. Com certeza eles entenderam que a 70ª semana de Daniel se cumpriria nesse momento. Portanto, a sua mente não estava em uma igreja da qual não tinham nenhuma ideia, mas sim em um contexto de restauração do judaísmo perdido. Depois de ressuscitar, o Senhor Jesus teve uma conversa com os discípulos que estavam no caminho de Emaús. Nela vemos que após a ressurreição, eles ainda não tinham entendido nem crido que Jesus era o Messias que morreria, mas que ressuscitaria. Eles continuavam na sua mentalidade hebraica. Em um momento dessa conversa eles expressam sua tristeza e sua decepção quanto à sua expectativa frustrada dizendo: "E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel." Lucas 24, 21. Portanto, as perguntas que os discípulos lhe fizeram no texto de Mateus 24 não têm nada a ver com a igreja, mas sim se centralizam em Israel, a era messiânica e o fim de todas as coisas. 3 perguntas. Nesse contexto de pensamento, os discípulos perguntaram ao Senhor: quando serão essas coisas? Eles se referiam à destruição do templo e ao consequente fim da era mosaica e início da era messiânica.
Que sinal haverá da tua vinda? A palavra empregada nesse texto para sua vinda é parousia, que significa presença física. Eles sabiam pelas Escrituras que o Messias viria para governar. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Zacarias 14, 4. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4, 5. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto revolvido em sangue, serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías 9, 5-7. Do fim do século? Uma vez mais os discípulos, como judeus conhecedores da Tanakh, sabiam que o fim de todas as coisas chegaria. O próprio Senhor Jesus também tinha lhes falado muito desse assunto. Nessa pergunta usa-se a palavra 165 de Strong para definir século. Essa palavra em grego é aion, é em português, e fala de uma longa etapa de tempo que se fecha. Isto é, eles se referiam ao que hoje em dia se conhece como o fim dos tempos ou o fim do mundo. 3 respostas. Então o Senhor Jesus passa a responder as perguntas. Sinais prévios ou dores de parto. Nos versículos de 4 a 8 o Senhor dá uma introdução que se conhece como sinais pertinentes ao princípio de dores. Essa palavra dores se refere especificamente a dores de parto. Do versículo 9 ao 14 fala do aumento da rejeição do mundo a Israel. Levemos em consideração que Israel tinha sido chamado para testificar de Jeová para as nações e Israel tem a promessa de um reino na terra. Quanto a perseverar até ao fim, vemos em Apocalipse 12 que Deus guardará o povo de Israel que o buscar e, portanto, quem perseverar até ao fim será salvo. A apostasia foi uma constante no meio do povo de Israel, já que muitos, cansados do estigma de povo escolhido, desligaram-se da fé para esquivar a perseguição, fazendo-se parecidos às outras nações. Hoje em dia, no próprio país de Israel, uma grande parte da população é totalmente indiferente a Jeová. Quando serão essas coisas? Do versículo 15 ao 20 o Senhor fala dessas coisas, isto é, da destruição do templo. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Observemos que essas instruções são específicas para os judeus que moravam em Judéia, mas, para que essa situação ocorresse, o templo tinha que estar no seu lugar. A primeira coisa a qual temos que prestar atenção é que menciona a profecia dada por Daniel sobre a abominação desoladora, o que se cumpriu no ano 70 DC. Como sabemos, Daniel foi um profeta que recebeu uma mensagem centralizada em Israel exclusivamente. Ainda que tenha falado de situações que abrangeriam toda a história humana posterior à recepção da profecia, o eixo central era o que Israel viveria até a vinda definitiva e última do Messias. No versículo 16 diz que os que estiverem em Judéia, fujam para os montes. Quando diz que orem para que a fuga não seja no inverno é porque em Israel cai a mesma quantidade de chuva que na Inglaterra. Mas a diferença é que na Inglaterra a chuva cai ao longo de todo o ano, enquanto que em Israel o faz nos meses de inverno, especialmente dezembro e janeiro. Isso complicaria qualquer fuga para os montes, ainda mais com mulheres grávidas e crianças pequenas. Evidentemente a alusão ao dia de repouso, o sábado, também indica que essas advertências eram para o povo judeu, já que o sábado é um sinal de pacto entre Israel e Jeová. Nós, os crentes procedentes do mundo gentil, não temos o mandato de guardar o sábado porque Jesus é o nosso repouso, segundo Hebreus. O que o Senhor lhes diz nesses versículos é confirmação do que Jeremias profetizou. No capítulo 30, versículos de 1 a 11, Jeremias profetiza o retorno do povo para a terra depois da dispersão. Quão terrível será a angústia de Jacó, o livramento que o Senhor dará ao seu povo, o fato de que servirão a Jeová e o castigo justo que lhes aplicará. Tudo isso é um reflexo do cumprimento da 70ª semana de Daniel. Enquanto isso, a igreja terá sido retirada da terra, sendo preservada da ira de Deus, justo como Paulo disse em Romanos 5, 9, 1 Tessalonicenses 1, 10 e o próprio Jesus em Apocalipse 3, 10, e se vê em Apocalipse 4 e 5.
Que sinal haverá de tua vinda? Do versículo 21 até o 28, o Senhor dá um panorama alertando para que não acreditem nos falsos messias. É preciso levar em consideração que os judeus que esperam o Messias o desejam ansiosamente e por isso estão sujeitos a serem enganados por falsos messias. Por isso o Senhor os alertou e lhes esclareceu dizendo que a sua vinda, parousia, seria como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, e que todo olho veria. Ele lhes avisou que não deviam sair atrás dos que dissessem que estava no deserto ou no aposento. Esse tempo será muito difícil para o povo de Israel, já que se trata do que a Bíblia chama a angústia de Jacó. Se pesquisarmos na internet, veremos muitos vídeos de rabis que hoje em dia falam desse tempo da grande tribulação com relação a Israel. Eles são conscientes de que esse tempo será duro, que muitos sucumbirão, mas também sabem que, como no passado, Jeová os guardará e no final, o Messias esperado virá e instaurará o seu reinado, conforme profetizado por Isaías e tantos outros profetas. Esses rabis aos que me refiro não creem que Jesus seja o Messias. Isto é, são daqueles que esperam passar pela grande tribulação, mas que também sabem que no final o Messias será revelado para eles, porque creem o que está prometido na Tanakh. Inclusive nota-se neles certa expectativa positiva de que esse momento chegue logo. O que eles creem está explicado com detalhe em Apocalipse 12, além de outras profecias ao longo do Antigo Testamento. Assim sendo, o sinal da sua vinda a qual eles se referem será esse tempo de grande tribulação pela qual Israel passará. A outra pergunta, e do fim do século? Como vimos, a palavra século em grego é éon, a qual se refere a um tempo que se acaba, que encerra uma etapa longa, o fim dos tempos. O primeiro detalhe da resposta é que nesse momento o Senhor passa de falar da grande tribulação, o tempo prévio à sua vinda, a explicar o que vem depois, começando porque o que vem pela frente será imediatamente depois da tribulação, partindo do versículo 29. A primeira coisa que acontecerá nesse dia é que o firmamento será fortemente alterado para, logo depois, aparecer o sinal do Filho do Homem. Podemos encontrar um relato similar a esse em Joel 2 e Zacarias 14, por exemplo. Uma sutil alusão à igreja? Parece ser que o versículo 31 faz uma sutil alusão à igreja, e é quando diz que no momento em que ele vem, reúne os seus escolhidos de uma extremidade dos céus até a outra. Em outras palavras, os seus escolhidos, a igreja, estão no céu e de lá são ajuntados para virem para a terra com o Senhor no momento de enviar as duas bestas e aqueles que as adoram para o lago de fogo. Logo depois, ele inaugura o seu reino milenar. A palavra 3772 de Strong usada aqui, ora nós, a qual traz consigo a ideia de elevação, e se refere à morada de Deus, também implica felicidade, poder e eternidade. Em qualquer caso, é preciso levar em consideração que a palavra escolhidos aplicou-se a Israel na maior parte das passagens. Em Mateus 24 ela é mencionada várias vezes no contexto que estamos falando, referindo-se ao povo hebreu. Consideramos que o Senhor Jesus só fez alusão à igreja em uma passagem, Mateus 16, 18, onde diz que a fundamentaria na fé de que ele é o Messias. Em Mateus 18, 17, a versão João Ferreira de Almeida da Bíblia em português usa a palavra igreja, mas se formos a Strong, veremos que essa palavra se refere à congregação, que também pode ser sinagoga. Isto é, refere-se a um conjunto de pessoas que se congregam juntas, mas não a sua igreja especificamente. Portanto, é possível que nesse capítulo de Mateus 24 não haja nenhuma só alusão à igreja que se formaria depois dessa conversa. Algumas pistas quanto ao tempo. Podemos saber o ano? Do versículo 32 ao 34, o Senhor dá uma pista do tempo em que os eventos do final do século começarão. Como dissemos, os discípulos conheciam a profecia de Jeremias 30 e sabiam que no final dos tempos Deus reuniria o povo disperso pelo mundo e lhe daria a terra de Israel. Nesses versículos o Senhor Jesus fala disso e dá uma pista importante sobre o tempo no qual a 70ª semana de Daniel aconteceria, determinando uma geração a partir de que o Estado de Israel fosse restaurado. Sabemos que em novembro de 1947 a ONU votou a favor da criação do Estado de Israel e que no dia 14 de maio de 1948, a independência do país foi proclamada. O Salmo 90:10 diz: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. Daí pode-se deduzir que essa geração que viu Israel nascer terminará os 80 anos em 2028, data que, segundo palavras do Senhor Jesus, todas essas coisas ocorrerão e dar-se-á o cumprimento de toda a semana 70. Podemos saber o dia e a hora? No versículo 36 o Senhor diz que ninguém sabe o dia e a hora.
Nos nossos dias existe uma dificuldade grande para saber certas datas, devido a que os hebreus têm mais de um calendário. Além disso, o ano jubilar é muito importante nesse assunto, já que nesse ano os escravos eram libertados, a terra descansava, etc. Como os judeus abandonaram a prática do jubileu durante muitos anos, isso gera mais dificuldade para termos certeza de sermos exatos. Devemos adicionar a isso que em Apocalipse temos a revelação de que quando a grande tribulação começar, vários eventos ocorrerão com os elementos do céu, como a lua e o sol deixando de emitir luz durante 1/3 do dia e da noite. Isso alterará gravemente as colheitas e a capacidade de contar os tempos. As pessoas estarão muito preocupadas com salvar as suas vidas todos os dias porque entre a opressão do governo do anticristo e os juízos de Deus, a vida diária será muito alterada. Muitos viverão tentando sobreviver esse dia, sem se preocuparem de em que data estarão. Além disso, muita gente terá aceitado a marca da besta e por isso não se preocuparão com o cumprimento dos tempos. Em uma alusão clara à sua vinda para toda a humanidade no final da grande tribulação, o Senhor Jesus pergunta em Lucas 18:8, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Evidentemente, pelo contexto, a resposta é não. Talvez esse seja o motivo pelo qual ninguém saberá nem o dia nem a hora em que o Senhor Jesus aparecerá no final da grande tribulação, como ladrão de noite. Em 2 de Pedro 3:10 lemos, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra, e as obras que nela há se queimarão. Ao aludir ao que ocorrerá com os elementos do céu que acompanharão a vinda do Senhor, está sendo muito claro sobre a que dia se refere. Ele fala desse dia no qual todo olho verá, que está profetizado também em Joel 2 e Zacarias 14, por exemplo. Falando aos irmãos de Tessalônica, Paulo diz o seguinte em 1 Tessalonicenses 5:1 e 2, mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quer dizer que claramente a alusão ao dia que acontecerá como ladrão de noite é o dia do Senhor, que é comumente conhecido como a segunda vinda. Essa expressão ladrão de noite faz alusão a um dito hebraico que se referia a que às vezes, o sumo sacerdote se aproximava ao templo durante a noite com uma tocha acesa para ver se os levitas estavam dormindo ou vigiando. Ao encontrar algum deles dormindo, punha fogo na sua roupa e o levita era envergonhado dessa maneira porque o pegaram sem cumprir com a sua função. Nesse momento chamavam o sumo sacerdote de ladrão de noite. Em Mateus 24:42 e 43 se lê, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. No trecho de versículo seguinte, do 45 ao 51, explica que será assim com os servos que não estiverem vigiando nesse tempo e não estiverem trabalhando nos interesses do reino. O seu fim será a condenação eterna. Em resumo, quando se diz que ninguém conhece o dia e a hora, não se diz nada com relação ao ano. Quando se diz que não se sabe porque virá como ladrão de noite, alude ao dia do Senhor e não ao arrebatamento. Voltando a 1 Tessalonicenses 5, vemos que Paulo assinala que o que está chamando dia do Senhor é o que se conhece que virá como ladrão de noite. O texto seguinte ao que citamos diz, pois que quando disserem, a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Paulo deixa claro que os filhos de Deus vivem em luz e por isso sabem estar atentos aos tempos, já que Deus lhes revela os seus planos. Assim que o dia do Senhor, que virá como ladrão no final da grande tribulação, não deve surpreender aqueles que conhecem a Deus, como nos dias de Noé. Nos versículos 37 a 39 de Mateus 24, o Senhor faz referência aos dias de Noé. Essa é uma indicação de que Mateus 24 é exclusivamente para o povo de Israel e não para a igreja. Nos dias de Noé houve 3 tipos de pessoas. Enoque, que caminhava com Deus e foi arrebatado por Deus antes do juízo do dilúvio ser derramado sobre a humanidade. Gênesis 5:24 e Hebreus 11:5. 2. Noé e a sua família, que foram preservados durante o juízo, Gênesis 7:23, assim como Israel o será, segundo Jeremias 30 e Apocalipse 12, por exemplo. 3. Os incrédulos que não creram que o juízo vinha e foram erradicados, como serão todos os que receberem a marca e adorarem a besta.
Eles serão lançados ao lago de fogo com as duas bestas. Apocalipse 19:20. Não vamos analisar cada detalhe do que significa nos dias de Noé em comparação com os dias do fim dos tempos, porque não é o objeto deste estudo. O evidente com esta alusão aos dias de Noé, uma vez mais, é que o Senhor Jesus está se dirigindo aos judeus, os levados e os deixados. Nos versículos 40 e 41, o Senhor diz que dois estarão juntos em uma cama, ou moendo, e um será levado e o outro deixado. Muita gente interpreta que aí o arrebatamento acontece. Porém, isso é errôneo porque, como temos visto, Mateus 24 não tem nada a ver com a igreja. Além disso, no contexto imediato está se falando da grande tribulação. Vejamos, pois, quem são os levados e os deixados. No capítulo 13 de Mateus, o Senhor Jesus fala sobre o trigo e o joio, uma parábola que depois detalha para os discípulos. Basicamente, quem semeia a boa semente é o Filho de Homem, o Senhor Jesus. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino de Deus, o joio são os filhos do maligno e os ceifeiros são os anjos. O Senhor explica que o destino final do joio é o fogo e diz que a ceifa do joio será no final do século, o fim dos tempos que temos estudado. Os falsos crentes ou joio serão colhidos do seu reino e jogados no forno ardente, já que servem de pedra de tropeço, e isso é muito grave para o Senhor. Nesse momento se verá a diferença entre o trigo e o joio. Isso concorda com a profecia dada em Malaquias 3, 16 a 18. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e o memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor, e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho, que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Aliás, nessa profecia de Malaquias se fala claramente do povo hebreu. Vejamos agora o final da história dos levados e dos deixados de Mateus 24. Apocalipse 14, 14 a 19 relata como o Senhor estará em uma nuvem branca e dará ordens a um anjo para cegar a terra, porque a seara está madura, enviando também outro anjo que tinha poder sobre o fogo para vindimar a vinha e jogar as uvas no grande lagar da ira de Deus. Assim, pois, esse texto tem a ver com a separação entre o trigo e o joio. Conclusão. Para resumir, o capítulo 24 de Mateus não tem nada que ver com a igreja, mas trata da mudança da era mosaica messiânica, do fim de todas as coisas e da vinda do Senhor, que concluirá a 70ª semana de Daniel revelada a Israel. Mateus 24 também não fala da grande tribulação em detalhe, mas sim fala dos sinais prévios e depois dá uma visão panorâmica dos sinais que precedem sua vinda, alerta sobre evitar enganos com falsos messias e do dia da vinda do Senhor para inaugurar o seu reinado milenar, deixando o detalhe da grande tribulação e o cumprimento da 70ª semana de Daniel para o livro de Apocalipse. Portanto, Mateus 24 e 25 tem que ver com homens judeus, falando com o seu Messias judeu sobre o futuro de Israel, e não é parâmetro para afirmar que a igreja passará pela grande tribulação, mas muito pelo contrário. Por isso animo a todos os que tinham pensado que a igreja passaria pela grande tribulação baseando-se em Mateus 24 que estudem tudo isto a fundo, pedindo ao Espírito Santo revelação e confirmação. Isto é importante porque sem fé é impossível agradar a Deus e não crer em Cristo é muito grave. Paulo disse que nos confortássemos com a esperança do arrebatamento da igreja antes do derramar da ira de Deus sobre os incrédulos. Se perdermos essa esperança, é possível que acabemos perdendo também a salvação, já que passar pela grande tribulação não será nada fácil e ninguém pode ter a certeza de suportá-lo. Animemo-nos, pois, com a promessa do Senhor Jesus à sua igreja: na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Nosso material é inédito. Se você gostou, inscreva-se e compartilhe.